Fala galera, estamos aqui na nossa segunda videoaula de viga biapoiada, né? Agora nós temos uma viga de 11 metros de vão, né? Temos eh, dois apoios aqui. Temos o apoio A, que é do segundo gênero, duas restrições, uma em X e outra em Y. O apoio B do primeiro gênero, uma restrição perpendicular à superfície, que seria no eixo Y, né? Certo. E nós temos um pseudeu, que seria pseudeu carregamento uniforme distribuído. Ao longo do comprimento a carga não varia, certo? Aí massa. Primeiro, para a gente fazer o nosso diagrama, a gente precisa sempre seguir o nosso passo a passo, né? Que seria cálculo das reações, né? É, como a gente irá calcular as reações? A gente vai transformar esse carregamento distribuído em uma carga pontual e calcular como uma carga pontual. Como a gente transforma um carregamento distribuído, esse de 22,5 kN/metro, em uma carga pontual equivalente que vai causar o mesmo efeito na estrutura, ou seja, a gente vai pegar essa estrutura aqui e vai substituir por uma outra mesmo vão de 11 metros, certo? Para uma carga com um valor Q, certo? A uma distância S, que vai causar a mesma reação. Se aqui fosse um valor AY, aqui vai ter que ser o valor AY também, não pode ser diferente, certo? A gente vai fazer isso. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e calcular a área dessa carga aqui, ou seja, seria 11 vezes 22,50, que nos daria o módulo da nossa carga pontual. E, e ela vai ficar localizada no CG da carga. Seria mais ou menos aqui, né? Como é um retângulo, nós teríamos aqui. Seria nosso CG mais ou menos. Em cima do ponto C. Beleza. Aí nossa carga ia ser o que? A área, né? Então seria 22,50 vezes 11. Isso daqui vai dar 247,50 kN, certo? Porque observe, a gente multiplicou quilonewton metro, a gente fez assim, quilonewton metro e multiplicou pela área, né? Ou pelo comprimento. Aí quando a gente, o que é quilonewton por metro, né? Por metro e multiplica, deixa eu ficar melhor aqui. É quilonewton por metro vezes metro, né? Aí corta, só sobra o quilonewton, certo? Aqui eu não esqueci de botar a barrinha, né? Ok, 247 kN. Agora a sua distância vai ser no CG do retângulo, né? A gente sabe que a daqui para cá vai ser 5,5 e daqui para cá vai ser algum valor que vai ser 22,50 dividido por 2, né? Vai ser 22,5 dividido por 2, que para a gente é indiferente esse valor, porque a única cota que importa para a gente é a cota do x, porque ela que vai dar o momento, né? Então, se a gente fizer somatório das forças em y, já que x não tem, né? Não tem nenhuma força horizontal, a gente vai ter o que? A gente vai ter o AY, né? Mais BY menos essa carga equivalente, né? 247,50 igual a zero. Aí a gente chega àquele probleminha padrão, né? Que a gente não tem
outra equação. A gente vai precisar do que? Da somatório momento em A, certo? Ou em C ou em B, tanto faz. Só que para a gente já eliminar uma equação, para a gente já eliminar uma incógnita, a gente já faz num ponto direto, assim, que seria mais prático. Então vamos lá. Vai ficar como? Analisando aqui, somatório em A. A carga de 247 vai fazer, ó, giro no sentido horário, isso, horário. Ou seja, se é horário, é negativo. Menos 247, 50 vezes o braço, né, vai ser 5,5. A de B vai fazer o quê? B tá para cá, né? A gente sempre considera elas para cima, né? Sempre a gente vai considerar as reações, a gente considera positivo. A gente vai sempre considerar ela no sentido positivo. Se der negativo, é porque a gente adotou o sentido errado. Ou seja, se no caso aqui tá para a gente adotou para cima e deu negativo, o sentido real é para baixo, certo? É, Então BY está para cima, né? Então ela está girando como? Está no sentido ó, anti-horário. Então se é anti-horário é positivo mais BY vezes 11 igual a zero, né? Então a gente tem o que? A gente tem que BY vai ser igual a 123,80 kN para cima. A gente acertou o sentido dela, certo? Aí beleza. Aí a gente pode fazer o que? Eu faço somatório do momento estático em B e encontrar o AY, ou só substitui nessa equação aqui, a gente vai ter que o AY, analogamente, né, 23,80 kN metro. Confiram os cálculos aí, certo? Por favor. E ok. Com nossas reações em mãos, nós podemos fazer começar os diagramas, né? Eu vou redesenhar a estrutura aqui. Tá em vermelho, né? Em vermelho. Vou colocar nosso carregamento. Sem tanto detalhe para não perder tanto tempo, né? 22,50, né? E as nossas reações eu vou colocar em roxo. Aqui nós temos uma 123,80, 123,80. Não vou deixar a unidade não, só que aí é só preciosismo, né? Nós já definimos mais cedo. Agora eu vou traçar aquelas linhas horizontais, né? Ou verticais, que nos ajudam sempre a desenhar os diagramas da cortante. Nós não temos força normal. Ok, eu vou traçar o do ponto C aqui, né? Porque ele vai ser um ponto importante, por isso que eu já deixei ele em evidência. Aqui o nosso ponto C. Ok. Agora vamos para a resolução da, da cortante, né? Cortante. É, a gente pode fazer só uma equação para todo sistema. Vai ser para o trecho AB. A gente não precisa mudar, porque nós não temos nenhum binário atuando, nós não temos nenhuma carga pontual, então ela vai ser uma função contínua, certo? Então, trecho AB valendo de 0 até x igual a 11, né? Aí, vamos lá, eu vou começar da esquerda para a direita, vocês fazem da direita para a esquerda, beleza? Vai ficar como? A gente vai pegar uma porção com a distância x, né? Uma da seção x. A gente vai ter uma parcela de carga, né? Que vai ser nosso 22,50. Nós vamos ter nossa reação aqui de 123.
e 80. Beleza. Observem que a cortante, quando a gente corta para a direita, é assim, né? Nossa QX. Para a gente encontrar a cortante, a gente tem que fazer o quê? Somatório das forças em Y. Aí, como seria o somatório das forças em Y aqui? Vai fazer somatório de FY igual a zero, né? Vai ficar 123. Vai ficar. A gente vai ter uma resultante aqui, né? Seu CG, que seria o que? 22,50 vezes o comprimento, né? No caso, o comprimento seria x. A carga vai variar porque depende do comprimento. Então, em cada ponto, a carga da cortante vai ser diferente, certo? Então, vai ficar menos 22,50 x menos que x igual a zero. Portanto, galerinha, a gente tem o que? Que x vai ser igual a 22,50x menos 123,80, com validade para todo esse trecho aqui, né? De 0 até 11. Então, a gente tem alguns pontos legais que a gente já pode calcular o cortante. Para qx igual a zero, né? Qx igual a zero, a gente tem que é menos 123, certo? É... Deixa eu só olhar o sinal mais, menos, menos, quando eu passo... Ah, não, galera. Peço perdão. Esse daqui é positivo. Esse aqui é negativo. Aqui é positivo. Certo? Eu percebo que tem uma coisa estranha. Certo? Por quê? Porque eu botei o sinal certo aqui. Só que na hora de eu passar pra cá, eu inverti os sinais também. Não, não precisava. Quando eu passo para QX para a direita, esses sinais vão ficar iguais. Então, é isso aqui. Perdão. QX igual a 11, né? Vai dar menos, agora 123,80, certo? E agora a gente vai fazer o QX igual a zero. Por quê? Quando a gente tem a relação da derivada da, do momento fletor em relação a x, a gente tem o ponto de máximo, né? Ou um local, um global, enfim, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai igualar essa equação a zero, então vai ficar menos 2250x mais 123,80 tem que ser igual a zero. X vai ser 123,80 dividido por 22,50, que isso daqui vai dar 5,5 metros. Portanto, a gente já tem um ponto onde o x vai ser zero. Então, nós já temos três pontos, né? Nós temos o ponto A, nós temos o ponto C e nós temos o ponto B. Como a gente sabe, quer dizer, acho que eu não expliquei, mas se vocês leram a apostila, o gráfico da cortante de um carregamento distribuído, uniformemente distribuído, é uma reta. Então a gente consegue fazer uma reta com dois pontos, né? No caso nós já temos três, que é mais que o suficiente. Então a gente vem e liga 123,80 menos 123,80 e zero, né? Era para passar aqui, então vocês considerem, certo, galera? Porque ainda não estou com a prática 100%, né? Positivo, negativo. Caraca, a pé tá aqui me incomodando aqui, velho. Deixa eu... Melhor eu começar. Nossa.
melhor começar assim, né? Que aí já evita. Enfim, nossa, que reta horrível. Vamos lá. Vamos para depois eu ajeito os diagramas. Vamos pro momento. Vou mudar de cor. É, momento, certo? Fletor. Analogamente a gente só vai ter um momento, né, que vai ser o trecho for AB, que ele vai ter a validade de x0, né, para x11. A gente vai fazer a mesma balela do que a gente fez, né, começar da esquerda para a direita, ou seja, do apoio A até a nossa seção x, né, a uma distância x, com a carga de no apoio A de 128, 123,80 e um carregamento distribuído, né, de quanto? 22,50. Certo, galerinha. Vamos lá. E nós temos nosso sinal do nosso momento aqui, né? Vou deixar em vermelho. Nosso MX nesse sentido. Como a gente vai resolver essa questão? Da mesma forma, a gente vai fazer o equilíbrio do momento somatório do momento estático em x. Aqui é a nossa seção x, certo? Igual a zero. Beleza. Aí a gente vai ter o que? A gente vai ter que transformar essa carga, né? Essa carga distribuída em uma carga pontual equivalente. Vai seguir aquela mesma balelinha, né? Que vai ser 22,50 vezes x, nosso módulo. O braço dela, a gente sabe que, que como é um retângulo, a nossa cota em x vai ser o quê? Vai ser x sobre 2, né? X sobre 2. Nosso braço de alavanca. Aí tranquilíssimo, né? Agora é só resolver. Vamos lá. Somatório. Somatório do momento em x. O próprio binário faz um momento positivo ou negativo. Observe que ele está girando no sentido anti-horário. Então é positivo. mx. Agora vamos lá. Carga de 123,80. Qual é o braço dela? X. E qual é o módulo? Ou qual é o sentido? Qual é o sinal? Perdão. É sentido horário, né? Horário, então é negativo. Então, menos 123. 123,80. É isso mesmo? Não, né, galera? Falta o braço. A carga distribuída vai estar fazendo o fletor positivo ou momento positivo ou negativo. Vamos ver. Ela está aqui, né? Deixa eu botar outra cor aqui só para ajudar. Tá aqui, né? O nosso braço é aquela essa cor aqui não ficou muito. Tem que ser uma coisa mais amarela ajudaria. Ela tá aqui no CG, né? Aí, ó, o giro dela, ela tá girando assim, né? Ó, sentido anti-horário. Se é anti-horário é o que? Positivo. Mas vai ser 22,50 vezes x, né? Só que aqui é o módulo dele, né? A gente precisa botar o braço. O braço é x sobre 2 vezes x sobre 2 igual a zero, né? Resolvendo tudo isso aqui, a gente vai ter que mx vai ser igual a vai ser igual a 11,25 x ao quadrado
menos 123,80x. Aí agora a gente calculou alguns pontos importantes. Vale ressaltar que carregamento distribuído, tanto no pontual também, o momento nos apoios aqui nesse tipo de caso é sempre zero. Quando é a viga biapoiada apenas é 0 e 0. Então a gente sabe que em A é 0 e em B é 0. A gente só vai confirmar isso, aí vocês fazem, confirmam e botam M0 vai ser 0, M igual a 11 vai ser 0, né? A gente tem um M importante, né, que seria o 5,5, que seria 340,58 kNm, certo? Que seria o momento máximo. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos derivar essa equação aqui. Vamos derivar essa equação em relação a x. Derivada do mx, né? Em relação a x, a gente teria quanto? I igual a zero, certo? A gente vai derivar x igual a zero. A gente quer saber o ponto máximo. Só para confirmar, né? A gente vai ter o quê? O que é que nós vamos ter aqui? A gente vai ter derivando, vai ficar 2 vezes 11,25x menos 123,80 igual a zero. Aqui vai ficar 22,50x menos 123,80 igual a zero. Essa equação daqui é exatamente essa equação aqui, certo? Vai dar o mesmo resultado, né? Só foi para confirmar. Beleza, com esses resultados aqui nós já temos 3 pontos, né? No caso, uma parábola para ficar bem definida a gente precisaria de 5. Mas a gente já sabe que ela é uma parábola, né, de segundo grau. Agora vamos às dicas de plotagem. Nesse caso aqui, existem outras dicas assim de questão de detalhamento na plotagem que a gente vai explicar isso depois, né? Que esse aqui é um caso bem simples, mas vamos lá. Nesse caso em particular, a gente, como a gente considera sempre o momento fleitor positivo para baixo, a gente vai ter uma certa familiaridade assim, que seria quando a carga estiver para baixo, a concavidade vai ser assim, certo? Se essa carga tivesse para cima, fosse atuando assim, né, na estrutura, nossa concavidade seria assim, certo? A concavidade da parábola sempre vai seguir o ponto, sempre vai seguir a nossa o sentido da carga, certo? A gente tem essa sortezinha, assim podemos dizer. Aqui vai ser 340,58, né? Aqui vai ser 128, né? 123,80. 123,80. Aqui mais, aqui menos, certo? E um ponto importante, né, que a gente não detalhou, que seria o nosso 5,5. Pronto. Já temos nosso máximo e nosso mínimo. Aquela dica que eu falei é, se a gente calcular no exemplo anterior, né, se a gente calcular essa área aqui, a gente vai chegar exatamente neste valor. É só fazer, né? Qual seria a área desse triângulo? A área do triângulo ia ser 123,80 vezes 5,5 dividido por 2, né? Vamos fazer aqui na calculadora, que eu não tinha feito, 123,80 vezes 5,5 dividido por 2 dá 340,45, né? Que tem um pouco de diferença na questão das aproximações, né? 340,45, certo?
Pronto, acho que basicamente foi nessa questão aqui foi tudo dito, né? Beleza, vamos a algumas considerações que eu não cheguei a comentar. A primeira consideração é que a carga pontual, né? Tipo, se a gente tem no exemplo anterior, né? Esse é o segundo exemplo. Ela sempre vai produzir no diagrama da cortante, vai ser uma reta constante, uma reta horizontal. No caso da carga distribuída, a gente produz uma reta inclinada, como vocês viram aqui, uma reta inclinada. No caso seria assim, y é igual a x mais b. Nós temos a nossa equação reduzida da reta. No caso da pontual, a gente não vai ter esse coeficiente, né? Só vai ser y igual a b. Quando a gente tem a carga distribuída, a gente vai ter esse coeficiente aqui, certo? Ótimo. No caso do diagrama do fletor, a gente tem o quê? Que no diagrama do fletor, a carga pontual produz uma reta, né? E no diagrama do fletor, da carga uniformemente distribuída, a gente produz uma parábola, né? Ax quadrado mais bx mais c, certo? É basicamente isso. Por isso que tem toda essa relação da derivada, né? Que é a derivada de uma equação de segundo grau, uma do primeiro grau, a integral de uma do segundo grau, ou do primeiro grau, uma do segundo grau. Tem toda essa questão. Com os próximos exemplos eu vou explicando melhor sobre essas coisas, né? Mais só para dar uma, uma demonstrada nas coisas. E a última dica, né? Que a última dica não, uma das últimas observações é que no diagrama positivo do momento fletor é para baixo. Isto é, a gente considera o eixo y negativo. Eu já tinha comentado isso, né? Nossos eixos positivos são esses, né? X, y. Logo, do fletor positivo é para baixo, é y negativo. E foi o que eu falei mais cedo, né? Na construção do diagrama do momento fletor, o sentido de carga distribuída neste exemplo de cima para baixo estará no mesmo sentido da concavidade da parábola. Nesse caso aqui, de cima para baixo, né, estará no mesmo exemplo da concavidade da parábola. Portanto, galera, esse é nosso diagrama aqui, né, da nossa estrutura. E esse vídeo termina aqui. Valeu, até o próximo.